tema deste mês, ou dessa pequena série, é identidade. Nós estamos entendendo qual é a nossa identidade em Cristo. E esse é um tema muito interessante, tem tanta coisa escrita e publicada sobre isso, mas eu queria dizer que essas duas ideias de identidade e comunidade, elas podem, na realidade, entrar em conflito na nossa vida. Porque se a gente pensar na ideia de identidade hoje, o que significa você ter identidade ou buscar a sua identidade? Normalmente a gente pensa em autoafirmação. Eu descobri quem eu sou, o meu potencial. Tudo que eu vou conseguir e posso conseguir com o meu esforço. Na realidade, na busca da identidade, hoje, a ênfase do nosso tempo é justamente naquilo que eu posso, aquilo que eu sou, eu aparecer, eu me projetar. É isso que normalmente se entende como ter uma identidade já bem definida e que aparece, né, com características próprias e se projeta socialmente, comercialmente, profissionalmente, familiarmente, não importa como. Não é nesse sentido que a gente está usando a palavra identidade exatamente. Mas nós estamos buscando aqui a questão da nossa essência. Quem é que nós realmente somos? Né? O que define a gente? Não sei se vocês se lembram, 2 domingos atrás, o Fernando aqui, usando o exemplo de Jacó, né? que significa enganador, suplantador, malandro, mas na vida dele, né, Deus não desistiu dele e um belo dia ele teve que olhar no espelho. E aí a transformação dele realmente aconteceu quando Deus disse para ele: você é um malandro mesmo, mas eu vou fazer de você um príncipe de Deus. Você vai continuar sendo malandro na sua essência, mas eu vou escrever uma história com você diferente. E o teu passado não vai definir o teu futuro. Então, identidade é isso. O que define quem a gente é? E a nossa história, ela não precisa ser algo que a gente olha para ela e fica assim, muito triste, ou muito confuso, perdido. Ela não precisa ser um poço fundo que ou a gente entra nele e não sai dele, ou a gente põe uma tampa e não quer lembrar de nada. Não. A nossa história pode ser, vamos dizer assim, a moldura, ou pelo menos a tela, de algo que Deus está pintando e que não está acabado ainda. E é isso que a gente tem procurado estimular, vocês, nós aqui nessa comunidade. Esse entendimento de que a vida cristã não é uma vida separada, que você vai para um lugar e fica isolado porque você não pode se contaminar. Nem você vive no meio de todo mundo, mas como uma pessoa, como se não fosse da terra, um ET, como a gente diz. A vida cristã é a vida, mas é a vida em Cristo. É a vida do dia a dia vivida em Jesus Cristo. Essa é a vida cristã. Não é uma coisa assim fantástica, diferente, esquisita, que é difícil alcançar, que está todo mundo tentando entender o que é. Não, é a vida do dia a dia, mas ela vivida em Cristo Jesus. A grande pergunta, então, o que significa isso? Domingo passado, nós vimos aqui, né, essa família se batizando, é a porta de entrada na família. O batismo representa testemunho público. Aliás, por falar nisso, vamos abrir em Atos no capítulo 2, versículo 41, e vamos acompanhar essa leitura até o versículo 47. Atos 2, 41 a 47. O que acontece aqui, a descrição é de um grupo de pessoas, um grupo grande de pessoas, que começam a viver juntos, em comunidade, a partir de uma experiência comum. Essa experiência comum, no caso desse povo que está aqui, foi muito marcante.
uma boa parte dessas pessoas que nós vamos ler sobre elas, estava presente em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, quando Jesus entrou montado num jumentinho. E muitos deles aclamaram Jesus como rei. Hosana, o que vem em nome do Senhor. Uma semana depois, várias dessas pessoas aqui estavam gritando, crucifica-o, crucifica-o. E viram Jesus carregar a cruz, né, ser condenado, ir lá para o Monte da Caveira, que é o Calvário, e ser pregado numa cruz e morrer no meio de dois bandidos. Várias dessas pessoas, agora já se passaram algumas semanas, estão, de repente, ouvindo essa mensagem de um dos seguidores de Jesus, chamado Pedro, e os demais, que de repente estavam escondidos, ninguém sabia onde eles estavam, mas um belo dia eles saem do lugar onde eles estavam escondidos, esperando que Jesus falou assim, aguardem, porque eu vou mandar a promessa do meu Pai, que é o Espírito Santo, e esse Espírito Santo vem sobre esse grupo de homens, Pedro e os demais, e eles saem desse lugar, e Pedro e os demais começam a anunciar que o Cristo que eles tinham crucificado era Deus, era Senhor. A mensagem é simples. Para esse grupo de pessoas, e havia gente também que não estava naquela ocasião que Jesus foi crucificado, porque esse dia aqui é a festa do Pentecostes, é uma festa de peregrinação, tem gente que vinha do mundo inteiro para essa festa, então imagino que havia também na cidade de Jerusalém, que estava cheia de gente, pessoas que não estavam lá naquele dia, mas ouviram essa mensagem do mesmo jeito. E no versículo 41, no final dessa mensagem que Pedro então pega, a gente lê o seguinte, os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E continua o texto. Esses 3.000, cerca de 3.000, se dedicavam, ou na versão anterior, perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os que estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Que é uma descrição do que é viver em comunidade. O que é viver em comunidade? Mas hoje, nós vivemos num mundo de muralhas. Não são muralhas, físicas, como aquelas que protegiam as cidades onde moravam os nossos antepassados, os nossos ancestrais, especialmente europeus. Nos nossos dias, as nossas muralhas se parecem mais como traços na areia que separam uns dos outros, nós, os vivos, estamos aqui na terra, espiritualmente. Não estou me referindo no sentido do jargão espiritual, que você já pensa necessariamente só em relação a Deus, mas o que nos separa alma com alma, o que nos divide como seres essenciais. De um certo modo, as muralhas que cercavam as cidades da antiguidade, elas simbolizavam uma unidade que existia dentro das cidades muradas, porque ali viviam pessoas que viviam com muita proximidade. E a vida delas e a morte delas dependiam uma das outras. Elas viviam e morriam juntas, umas pelas outras. Ao contrário, hoje, a mídia, ou o meio da comunicação no tempo de hoje, é um testamento da nossa grande solidão. Muito mais do que antes, a nossa geração criou ilhas das pessoas. As pessoas são ilhas que têm recepção, telefone celular, acesso à internet, mas continuam sendo ilhas.
Nós substituímos intimidade com obscenidade. Substituímos confiança pela paranoia. E a comunidade por relacionamentos. E a resposta para esse problema, se fosse tão simples, mas é uma maneira simples de dizer, talvez, uma das coisas mais difíceis dos tempos pós-modernos e da própria modernidade. Uma das coisas mais difíceis que nós enfrentamos hoje, e a resposta disso é amar, é o amor. É um amor, assim, de peito aberto. É um amor entrega. É um amor que você não se envergonha de ter. Não, agora, podíamos aqui falar sobre definição de amor, mas eu acho que vocês entendem o que eu quero dizer. No entanto, esses anos todos de mercadologia, né? Dos anúncios sociais, desse romantismo que a gente vê nos cinemas, nos filmes de Hollywood e outros, essa concepção romantizada da vida, essa irrealidade, essa utopia que todos nós sabemos que não existe, em vez de nos ajudar, ela foi simplesmente criando um abismo e cada vez maior um buraco entre as pessoas. Hoje nós pensamos no amor como recompensa, como algo que a gente paga para ter, compra, como se fosse uma transferência de bens que requer algo em volta. A gente investe e recebe de volta. Isso é amor hoje. E se a gente investe e não recebe de volta, não é amor, ele acaba, não existe. O resultado de transformar o amor numa espécie de commodity é que nós estamos vivendo num mundo que vive desapontado, triste e solitário. Nós perdemos a noção de sacrifício. Nós esquecemos que Jesus foi uma pessoa que viveu um compromisso. E o compromisso de Jesus, a manifestação maior do seu amor, foi a cruz, foi a autodoação. Foi ele se sacrificar. Isso é amor. Uma comunidade que não está disposta a sacrificar não é comunidade. Quando nós lemos esse texto que acabamos de ler aqui, me chama a atenção a qualidade da vida em comum que eles tinham. Lógico, isso foi o começo. Havia entusiasmo. Havia, com certeza, uma utopia, um romance. Algo novo estava acontecendo. Hoje nós olhamos para 2 milênios de cristianismo. Infelizmente, nós vivemos hoje procurando resquícios daquele cristianismo simples que foi vivido por Jesus, pelos discípulos e pelos primeiros seguidores, e por todas as gerações sempre houve gente que conseguiu, no meio dos entulhos, no meio dos escombros, achar o que realmente é ser cristão, ou seguir Jesus e viver numa comunidade de seguidores de Jesus. Mas eu vou dizer para vocês, hoje você tem que procurar muito para achar isso. Pelo menos essa é a minha maneira de pensar. Suan, onde está você? Suan é uma coreana, ela não vai entender o que eu estou dizendo, mas a Marli do lado dela vai interpretar para ela. Ela mora no Canadá, em Vancouver, embora seja coreana, já esteve em Bangladesh, em vários lugares, morou pelo mundo, e hoje ela tirou um sabático, um ano, comemorando um momento importante da sua vida, não vou dizer quantos anos, e ela então está viajando pelo mundo, e o Brasil é a primeira parada, fazendo uma pesquisa e perguntando para pessoas, pastores ou não, jovens, líderes, mais velhos, e ela está tentando sentir o coração das pessoas em relação a o que é viver, seguir Jesus,
e vivendo nessa sociedade, no mundo atual. Então ela está vendo isso em vários países e sentindo o coração, o que está na cabeça, no coração, no sentimento daqueles que estão hoje envolvidos com Jesus, de alguma forma envolvidos em seguir Jesus e fazer uma diferença na sua geração. E ela fez uma pergunta no almoço que eu e o Fernando tivemos com ela. Ela perguntou assim: como é que você caracterizaria hoje o que seria um cristão, ou um crente, assim, típico? Como é que as pessoas pensam, como é que elas descreveriam um crente típico, uma família de crentes? E rapidamente eu respondi, e eu fiquei assustado com a minha resposta. Eu falei: olha, é uma família que vive bem, em harmonia, financeiramente ajustados, os filhos estão indo em escolas razoáveis, são obedientes, não usam droga, provavelmente não bebem, se vestem com modéstia, vão à igreja no domingo, são de alguma forma voluntários, envolvidos em alguma coisa da igreja. Enfim, fiz aquela descrição clássica. E aí eu pensei: será que isso realmente define o que é um seguidor de Jesus? Será que é possível você fazer todas essas coisas e ainda, talvez, se Jesus estivesse aqui, olhasse para mim desse jeito, ele falasse para mim: você é um fariseu? Porque o lado de fora está perfeito, mas por dentro são sepulcros, como Jesus falou, caiados. Pintados, bonitinhos, com a florzinha, o vaso lá do lado de fora, mas por dentro, esqueleto, não tem vida. E se você é como eu, provavelmente você vive na sua geração com mais perguntas do que respostas. Com mais agonia do que paz. Lógico, paz interior, você sabe, você está seguro, vai para o céu, é filho de Deus, que maravilha. Mas andando aqui na terra, provavelmente você vive conflitos na sua vida profissional, de casamento, da amizade. Você vive comercial, você vive conflitos. E você provavelmente tem perguntas que as respostas não vêm com facilidade. Os chavões vêm. Como, por exemplo, crente não pode sofrer, não pode ficar triste. Você já ouviu isso? Crente não pode ficar triste. Crente não pode ficar pobre, não pode ter necessidade financeira. Crente não pode ficar doente. Muito menos morrer de câncer. São essas coisas que a gente está ouvindo. São essas coisas que a gente acaba acreditando nelas. O que realmente define essa nova família, essa comunidade? O que vai fazer da comunidade batista em Moema, e a palavra comunidade foi escolhida precisamente por isso. Mas o que faria da nossa comunidade uma comunidade de pessoas que não são simplesmente um grupo de associados? Um grupo de pessoas que subscrevem uma lista de regras e um código de ética. O que vai fazer da gente pessoas que realmente vivem em Cristo hoje e fazem diferença? Quando a gente lê esse texto, algumas coisas ficam muito claras para mim, e eu espero que para vocês também. Foi o Dietrich Bonhoeffer que disse o seguinte: ele foi um pastor luterano que quase no final da guerra foi preso, Segunda Grande Guerra, foi preso na Alemanha, porque foi acusado de fazer parte de um complô para derrubar Hitler. E ele escreveu, ele já era um escritor, ele escreveu muitas coisas e ele conseguia escrever, e as coisas que ele escrevia da prisão também foram divulgadas. Ele é uma pessoa que introduziu uma expressão chamada graça barata. Há um livro que você puder, peça para o Hans conseguir, ali na livraria, O Custo do Discipulado. É um livro que vale a pena viver. Ele deu a vida
porque ele resolveu encarnar, naquele contexto político-social, a fé que ele vivia. E pregou e falou aquilo que a maioria não falava. Foi para a prisão e foi morto um pouquinho antes do final da guerra, não conseguiu escapar. Ele diz o seguinte: viver como cristão, ser cristão, significa comunidade através de Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Nenhuma comunidade cristã é nem mais nem menos do que isto. Pode ser um encontro entre duas pessoas breve, um encontro breve, ou uma comunhão, uma amizade que tem durado e vai durar anos, não importa. A irmandade, ou a fraternidade cristã, não é um ideal que nós precisamos alcançar. Por outro lado, de fato, é uma realidade que Deus criou em Cristo, da qual nós precisamos participar. A comunidade não é um ideal que a gente está indo, isso está dizendo, não, é uma realidade, foi criada por Deus em Cristo. Comunidade já existe em Cristo, ela é real. Nós precisamos participar dessa realidade, mas ela já existe, porque essa realidade está em Cristo. Comunidade através de Cristo e em Cristo. E isso é uma comunidade cristã. Olha, essa vida que a gente vê aqui descrita nos primeiros dias dos primeiros cristãos, mostram bem como é que eles viviam, né? Primeiro a gente percebe que a família de Deus, a comunidade de Deus, ela se multiplica. Eu fico arrepiado toda vez que eu escuto qualquer coisa que dá a impressão de que, bom, a gente está tão legal, está tão gostosinho, que não queremos ninguém de fora. Sabe esse tipo de pensamento? Está gostoso o nosso grupo aqui, a gente não quer quebrar isso que a gente alcançou nesse estágio de sei lá o quê, né? Então, uma pessoa de fora, chega um visitante, todo mundo fica sem saber, e agora? A gente não se prepara dessa forma para aqueles que a gente considera que são os de fora. Já passou pela sua cabeça que talvez os de fora sejam a gente? Nós é que nos excluímos. A gente não vê isso na vida dos primeiros cristãos. A família de Deus se multiplicava. A mensagem era pregada em público. Aliás, ela era pregada no templo, com risco de vida dos apóstolos. Eles se reuniam diariamente no templo. Mais adiante, isso está no capítulo 4. Aliás, aqui mesmo. Todos os dias, versículo 46, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Era ali que os apóstolos ensinavam. E lá estavam os discípulos, os 3.000, ou sei lá quantos conseguiam estar lá ao mesmo tempo. E todo mundo que entrava e saía do templo estava ouvindo a mensagem. Era para todo mundo. Era para quem estava passando. Não era uma coisa feita em 4 paredes só, numa hora marcada, num dia X. A mensagem era proclamada no dia a dia. No caso, ali é um lugar central, um lugar público, todo mundo ia para lá, e era natural que naquele contexto, em Jerusalém, aquele fosse um excelente lugar para proclamar a mensagem fresca. Aquele cara que vocês crucificaram, ele ressuscitou e ele é o Senhor. Essa era a mensagem simples que eles pregavam e mostravam as profecias do Antigo Testamento. No caso, era a Bíblia que eles tinham na época, como elas tinham se cumprido em Jesus. Era simples. E aí, o que acontecia? Pessoas iam se agregando, iam chegando, gente ia sendo diariamente acrescentado. Versículo 46, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, e tem uma descrição, eles tendo a simpatia de todo o povo. Não eram necessariamente isso. Eles não eram excluídos pelo povo. Eles tinham a simpatia de todo o povo. E então a família de Deus, ou a comunidade, uma das características de que ela está viva é que ela se multiplica. Ela cresce. Mais pessoas se agregam. Mais gente nasce.
na família de Deus. A família de Deus vive em comunidade. O que acontece quando essa comunidade está vivendo junto? Eu tenho usado, e nós vamos repetir isso algumas vezes, eu não sei até quando, até que a gente tenha uma ideia melhor, mas eu e o Fernando temos conversado sobre isso, algo que eu já falei aqui no passado e eu vou usar novamente. Aqui a gente nota, e essa é uma das características que nós queremos ter aqui na nossa comunidade, é uma comunidade de fé, ou da fé. E nós vimos isso claramente. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. A fé que eles tiveram, estavam começando essa trajetória nova, não era uma coisa que estava pronta. Ela precisava ser desenvolvida. Ela precisava ser alimentada, fortalecida. A comunidade da fé, nesse sentido, e Judas usa uma expressão interessante lá no final do Novo Testamento, que essa fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, que nós devemos guardar esta fé. Né? Há algo que a gente recebe. Alguém mostra para a gente, não só por palavra, mas por vida, que vale a pena, que é real. Vocês já perceberam que, às vezes, você chega para mim e fala assim, pastor, eu vou... O que é a sua profissão? Engenheiro. Tá bom, então se você me chamar de pastor Paulo, eu vou te chamar de engenheiro Roberto. Porque eu não quero ser conhecido pela minha profissão. Eu sou uma pessoa. Eu sou o Paulo, eu sou um irmão. Autoridade não é porque eu, de repente, sou o pastor principal da comunidade batista em Moema. Porque se a minha vida não demonstrar que eu também estou crescendo, que eu estou mudando, que vocês já sabem vários dos meus defeitos, mas se daqui a um ano eu não mudei em nada, por favor, vai para outro lugar. Porque autoridade é isso. Depende de vida, depende de modelo, depende de experiência, depende de consistência. Todos nós influenciamos uns aos outros. Todos estão influenciando e sendo influenciados. E é isso que diferenciava Jesus dos escribas. É por isso que o povo ficava simplesmente grudado nele, porque o que ele falava, ele vivia. Era simples. É por isso que João pegou tanto isso que ele escreveu lá na frente, ele escreve a primeira carta dele, disse, é simples, gente. Aquele que diz que permanece nele, deve andar assim como ele andou. Ponto. Vida em Cristo. E essa comunidade estava aprendendo a fazer isso, andando com os apóstolos, ouvindo, vendo nos apóstolos, que eram os primeiros pastores da igreja. Uma comunidade de fé. Essa proclamação, ou essa demonstração da fé, estava presente na vida da igreja o tempo todo. E não só nos momentos em que estava tudo bem, não, lá no templo eles podiam pregar. Quando eles eram presos e foram levados para o Sinédrio 2 vezes, né? Mais tarde, Herodes matou Tiago, irmão de João e Tiago, filhos de Zebedeu. Pedro foi preso. E no meio dessas dificuldades e perseguições, em vez de a fé se recuar, encolher, ela desabrochava, ela crescia, ela se fortalecia. No capítulo 5, versículos 17 a 21, quando um anjo abre as portas do cárcere e leva os apóstolos para fora, e diz aos apóstolos, dirijam-se ao templo, relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, tinham acabado de sair da prisão, e ouviram do Sinédrio, vocês estão proibidos de falar sobre Jesus. Acabaram de sair, o anjo disse, é isso que vocês vão fazer, volta para o templo. Eles, de manhã, entram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começam a ensinar o povo. Essa mensagem não pode ser calada. Nós somos uma comunidade de fé, ou da fé que nós recebemos. São 2 milênios de herança de fé. Tem muito entulho, tem muito escombro, mas tem uma fé viva que foi transmitida. Essa que nós queremos agarrar, segurar e guardar até o fim.
Após eles serem açoitados e proibidos de falar de Cristo, todos os dias, 5:42, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar a mensagem simples: Jesus é o Cristo. É Ele é o cara. É Ele quem está seguindo. Comunidade da fé. E nós queremos ser uma comunidade de pessoas cuja fé é testada, provada, desenvolvida na fornalha da vida, no dia a dia, e em vez de ela encolher, recuar diante dos desafios, das complexidades da vida deste mundo que nós vivemos no século XXI, nós queremos perceber que essa fé, ela está firme, ela fica de pé, ela não derrete no meio do fogo. Pelo contrário, ela vira aço forjado. Mas, além disso, a gente percebe que eles eram também uma comunidade com afeto. A gente tem falado bastante desse valor nosso aqui de acolhimento, de amizade. A gente quer ser uma família de amigos. Eu olho aqui para vários de vocês, a gente já conhece um pouquinho mais, conversas no escritório, refeições, visitas em casa. É tão gostoso, e não é muito, é alguma coisa. Né? Os que foram batizados no domingo passado, algumas dessas histórias, eu tenho o privilégio de talvez acompanhar um pouco, saber um pouquinho do pano de fundo, como é que chegou aonde chegou, e o que eles estão passando, Teve não sei se ele está aqui, depois do batismo, eu fui para o banheiro me trocar rapidinho, porque eu ia dar a mensagem, estava em prantos. Não porque ele estava triste, mas porque aquilo tinha um significado tão... Ele é o único cristão, no sentido de seguidor de Jesus, da sua família. Pela primeira vez, seus pais tinham ido a uma igreja. Primeira vez na vida. Estavam lá domingo passado. Pode imaginar o que isso representa para uma pessoa, para um jovem adulto? Mas esse acolhimento, depois ele me mandou um e-mail, e não vou dizer o teor, mas simplesmente para agradecer o carinho. Depois do culto, eu fiz questão, saí correndo, falei, preciso conhecer seus pais, e um monte de gente queria, sabe como é? A gente vê tantos amigos, tanto na igreja do Morumbi, tanta gente que a gente conhece, e eu tive que ser um pouquinho rápido e atravessar. Tinha alguém até que queria me dar uma notícia que o avô tinha morrido, e eu, puxa vida, mas eu não queria perder a chance de abraçar, de cumprimentar os pais desse irmão que tinha sido batizado. E ele me mandou depois um e-mail agradecendo pela atenção, pelo carinho, pelo cuidado, pelo esforço, porque ele viu que eu tinha que sair lá da frente, atravessar a igreja inteira, que é grande, no meio de um monte de gente, sair lá fora e a família já estava indo embora, mas foi importante. Porque nós queremos ser uma comunidade que demonstra de uma maneira prática e vive o que está escrito aqui. Os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Juntos participavam das refeições. Não havia pessoas necessitadas entre elas. Partir do pão, provavelmente uma menção à ceia, que eles faziam no contexto da refeição, como Cristo tinha instituído na última refeição que teve com os discípulos da Páscoa. Orações, que a gente vê um pouquinho mais expandida essa ideia no versículo 47, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus. Não é só pedir, oração quer dizer esse momento que a gente está na presença de Deus, falando com Deus, né? Junto, em comunidade também, louvando, pedindo, orando, intercedendo, com alegria e sinceridade de coração. Uma comunidade que vivia, esse afeto era real. Não era só, como vai? Tudo bem, tudo bem. Sabe como é, né? E dependendo de como você responde
E como você olha, se você olha para baixo ou para o lado, ou a sua resposta é rápida, significa não pergunte mais. Agora, se a pessoa suspira antes de responder, pode se preparar. Acham 2 cadeiras, porque vai ser longo. Mas qual é o nosso default? O nosso default é não tenho tempo para ouvir. E é por isso que as pessoas nem começam a falar. Porque ninguém quer ouvir. Por que as terapias, os terapeutas tem tanto terapeuta, estão ganhando dinheiro com isso? Por quê? Porque, e muitas vezes, é onde eles podem ser ouvidos. E hoje a gente coloca uma parte do nosso orçamento pessoal, doméstico, para poder ser ouvido. Incrível, né? Isso é uma característica do tempo que a gente está vivendo. Mas essa comunidade com afeto, ela é uma comunidade que sofre junto também. Quando Pedro ficou detido na prisão, capítulo 12, depois que Tiago foi decapitado por ordem de Herodes, versículo 5, Pedro então ficou detido na prisão, 12, 5, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Uma das coisas que a gente tem conversado entre nós ali, tem falado para uma outra pessoa, nós gostaríamos de ter aqui uma rede de intercessão. Pessoas que já têm esse desejo ou que gostariam de estar sendo acionados quando há uma emergência, uma situação, um pedido especial de oração, nós gostaríamos de ter uma rede. A gente pode acionar, mandar um e-mail ou um SMS e jogar aquela informação rápida. Olha, está acontecendo isso agora. Não é assim, invadir a sua caixa de mensagens ou mandar um SMS por dia, não é isso. Mas é uma rede porque essa é uma situação crítica. Tiago tinha sido morto, Pedro estava na prisão, ele estava correndo risco de vida. A igreja orava intensamente por ele. Aqui em São Paulo vai ser muito difícil a gente se reunir qualquer hora quando acontece uma emergência com alguém. Mas nós podemos estar ligados e intercedendo uns pelos outros por uma rede. Se você tem interesse nisso, use um cartão de conexão e coloca lá o teu nome. Olha, isso me interessa. Queria ajudar a organizar, eu quero participar. Quem sabe eu posso fazer isso de casa e tal. Coloca lá. Quem sabe Deus vai te usar aqui no nosso meio dessa forma. Uma comunidade que vive e demonstra esse amor, esse afeto na prática, na intercessão. Quando Pedro foi solto, versículo 12, por um anjo da prisão, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, que é o Marcos, do Evangelho de Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Esse é um desejo, né? De nós sermos pessoas interligadas, já que a gente tem essa mídia e essa possibilidade de quase que instantaneamente estar sabendo o que está acontecendo, né, via Twitter e outras coisas, por que não usarmos isso com um propósito? Por que não? Mas, além disso tudo, a gente percebe que essa é uma comunidade que afetava a sociedade na qual ela vivia. Começou com 3.000, né? E isso não podia não significar nada, mas a gente já percebe que o impacto já começava a acontecer, porque eles estavam tendo a simpatia do povo, e dia a dia a gente estava sendo acrescentada à comunidade. Capítulo 4, há uma menção de um número maior. Versículo 4, muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram, fora os outros, né? Que isso era uma coisa da época, eles contavam homens, parece que os outros não eram contados, hoje a gente conta todo mundo, não precisa se preocupar. O número de homens que creram, perto de 5.000. Então você extrapola aí, normalmente as mulheres são mais sensíveis, né? E respondem mais. Então, se você, sei lá, dobrar esse número, estou fazendo uma conjectura, mas é muita gente.
num espaço pequeno de tempo. Capítulo 5, versículos 12, os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão, um local lá da cidade. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Igualzinho hoje, né? Igualzinho, né? É por isso que quando você convida alguém, vamos lá na comunidade Batista em Moema, qual é a resposta que você tem? Ah, tá bom. Obrigado, um dia eu vou. Sabe o que significa isso? Esquece. Na prática é isso. Por quê? Por quê? Não é mais desse jeito. O povo os tinha em alto conceito. E eu pergunto, isso pode voltar a acontecer? Eu creio que sim. Eu estive a semana passada, não essa semana que terminou ontem, a semana anterior, em São José da Costa Rica, de segunda a sexta, numa conferência, umas 700 pessoas de toda a América Latina, tinha observadores de outros lugares do mundo, uma reunião de teólogos e pessoas que estão envolvidas em missões, em pastoreio, especialmente da nossa região, do nosso continente, mas também de outros lugares. E foi tão gostoso ver que sempre tem um pouco mais do mesmo, né? Mas aqui e ali você vê um testemunho de uma comunidade, de uma igreja, de um grupo que está conseguindo fazer um impacto na sua comunidade. Que está conseguindo ganhar simpatia. Está conseguindo, no mínimo, e já é uma grande coisa, respeito das pessoas. Esse é um desejo nosso. E um número cada vez maior de homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas, os colocavam em camas e macas para que pelo menos a sombra de Pedro... Esquece, não precisa trazer ninguém, porque a minha sombra não vai curar ninguém. Fica tranquilo e nem me pede para fazer isso. Enquanto ele passava, afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Assim, capítulo 6, versículo 7, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, e também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. A mensagem de que Jesus é o Cristo estava começando a abrir uma cunha, fazer uma rachadura no clero da época. Aqueles que Jesus falou que vocês são piores, que vocês são cegos, guiando outros cegos, e vocês estão fazendo das pessoas duplamente piores do que vocês, porque vocês estão levando para um caminho que não dá em nada. Mas não somente em Jerusalém a gente já começa, porque logo depois vem uma perseguição, Estevão é apedrejado, Tiago é morto, todo mundo é espalhado, e é por isso que a igreja começa a espalhar, porque estava tão gostoso que ninguém queria sair de Jerusalém. E não estava realmente obedecendo o que Jesus falou. Mas quando a gente lê o livro de Atos, a gente percebe que não foi só em Jerusalém. Aonde o evangelho, as pessoas iam indo e se espalhando, elas iam anunciando, proclamando e vivendo a palavra de uma maneira simples. Paulo, que era uma pessoa poliglota e multicultural, foi usado de uma maneira especial. Em Atenas, ele foi num lugar público, né, e fez um discurso. Ele era um orador famoso, né, entre os cristãos. Então, ele também teve o seu espaço para fazer uma oratória, uma peça de oratória no Areópago, que era, vamos dizer, o teatro da cidade. Como se fosse ali uma concha acústica do Ibirapuera, ou um lugar assim. E ele pôde dizer, pregar e explicar a mensagem dele. Eles diziam, estão anunciando outros deuses. E ele disse, não, mas na realidade, eu estou anunciando um que está escrito ali, olha, ao Deus desconhecido. Esse cara aqui, que vocês não sabem quem é, precisamente é sobre ele que eu vim falar. Porque tinha até no panteão deles, tinha até um lugar para aqueles que eles não conheciam. Pois é, esse que vocês não conhecem, é sobre ele que eu vim falar. Paulo
num outro contexto, falou de outra forma. Em Éfeso, 2 anos alugou lá um espaço na hora da siesta, e durante 2 anos ele dava palestras para quem queria. Era livre. Não sei se tinha lá um cartaz lá fora, né? Mas, como resultado disso, olha o que acontece. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, capítulo 19, versículo 23 em diante de Atos, um ourives que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão, né, o sindicato lá dos artífices, e disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade e estão vendo e ouvindo que esse indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia, porque por causa das palestras que ele dava naquele momento do dia, todos os dias, Éfeso era uma cidade cosmopolita, de comércio, gente vinha em peregrinação ao grande templo de Ártemis, que era Diana também, era a mesma deusa, né? Então, o que ele disse? Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não há um perigo da nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito, e a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída de sua majestade divina. Começou a afetar o comércio religioso de Éfeso. E o sindicato dos artífices, das miniaturas do templo de Diana, estavam sendo afetados. Eu não sei, hoje não é o dia para a gente explorar isso, mas aonde estão os desafios hoje da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa geração? Nós podemos continuar vindo aqui todos os domingos, ter uma família, graças a Deus, ajustada, aprendendo a viver bem em casa, a lidar bem com o dinheiro. Todas essas coisas são importantes. Mas nós estamos aqui no mundo com uma missão. E se nós não formos uma comunidade que afeta a nossa sociedade, um sociólogo famoso disse que nós somos uma geração, a geração pós-moderna, de pessoas que procuram soluções individuais para problemas coletivos. A gente é rápido para apontar o dedo, para diagnosticar. Você já percebeu como as nossas conversas giram em torno do que está ruim? Nós sabemos diagnosticar. Mas eu me pergunto, será que Deus não nos colocou na nossa geração e nos colocou nesse caminho e revelou para nós quem é Jesus e derramou sobre nós o Espírito Santo e está formando essa comunidade de seguidores de Jesus para que algo aconteça com os Jacós que estão aqui? Eu sou o primeiro deles. E que transforme a gente de pessoas totalmente impotentes, incapazes, excelentes em diagnosticar, mas muito fracos em realmente colocar a mão na massa. Quem sabe? Se o que Deus pede de nós, Comunidade Batista em Moema, é ser uma comunidade que aponta soluções, que vai atrás, não de definir os problemas, mas busca as respostas. Paga o preço disso. Se articula para isso. Corre atrás do que precisa. Perde tempo e sono e oração e com isso. Para de alguma forma, quando a gente não estiver mais aqui, aqueles que vêm seguindo a Jesus atrás da gente, né, que ouviram e viram a mensagem na nossa vida, vão poder, quem sabe, receber não só uma herança de uma fé que tem um conteúdo rico, histórico e preciosíssimo, mas uma fé viva, que faz diferença
não apenas na nossa vida individual, não apenas na nossa vida familiar, não apenas na nossa vida em comunidade, no domingo, ou nos pequenos grupos, ou nas horas gostosas em que a gente é amigo, mas também uma comunidade que faz alguma coisa, que muda o conceito das pessoas acerca de quem segue a Jesus. Que vão olhar para mim, para você, para a nossa comunidade e dizer, não, peraí, esse pessoal é sério. Ele põe a mão na massa. Ele paga o preço. Ele se sacrifica. Ele busca soluções. Senhor, que assim seja. Nós pedimos o nome de Jesus. Amém.